Muito boa noite, começando mais uma live pela WTV Brasil da Hora do Esporte. Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, uma quinta-feira sombria depois da aprovação da reforma da Previdência. Mas cá estamos porque tem muito futebol, muito vôlei e outros esportes pra gente comentar. E estão aqui do lado, novamente, como toda quinta-feira, ao lado dos apresentadores, do Clóvis e da Judite, que não pode faltar. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, sombria, mas tem muita luta pela frente, não estamos no fim da história e temos exemplos aí de lutas por todo mundo e sigamos em frente. E também uma noite rubro-negra, né? Depois desse passeio do Flamengo em cima do Grêmio. Então a gente tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, também alguns assuntos um pouco chatos, né? Como o caso da agressão da esposa do volante Bruno Henrique, do Palmeiras, após o jogo contra o Atlético Paranaense. A iniciativa do Bahia, mas né, por conta de um descaso aí, por conta da destruição do nosso meio ambiente, os ecossistemas, né, depois das queimadas na Amazônia, as manchas de óleo nas praias do Nordeste. Então tem muitos assuntos aí, vôlei, enfim. Né, fiquem conosco por esse período, a gente tem bastante assunto para destrinchar nesses 40 minutos de live. Lembrando a todos vocês, facebook.com/WTV Brasil. A gente está ao vivo pelo Facebook e pela página da WTV, que é wtvbrasil.com.br. Lembrando que no Facebook você pode mandar o seu comentário, que a gente vai ler aqui, a gente quer dizer o Clóvis, porque ele está com acesso ao notebook, e a gente comenta e fica mais legal a live quando tem interação com vocês. Então, por favor, facebook.com/WTV Brasil, além de se inscrever no nosso canal do YouTube, que depois que a live acontece aqui, ela vai para o YouTube, fica no nosso canal da WTV Brasil. Procurem como A Hora do Esporte e não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente ter bastante inscrito e bater o Whindersson Nunes, né? Deixe seu joinha, que nem a gente sempre fala. Curtam, compartilhem com seus amigos. E ativem o sininho. E ativem o sininho, esse bendito sininho aí que chega a notificação no seu celular, que você nem sabe como desativar, ativa aí, só pra gente. Bom, então vamos começar, como o Clóvis falou, a gente vai começar falando da Libertadores da América, que teve rodada na terça e na quarta-feira, e a final foi definida, que vai ser contra o River Plate da Argentina, que é o atual campeão, contra o Flamengo, que ontem fez um passeio no Maracanã em cima do Grêmio. Mas a gente vai começar falando primeiramente do jogo que foi o clássico argentino, que é o maior clássico do mundo, né? Que é o Boca Juniors e o River Plate. O Clóvis assistiu este jogo? Não assistiu, Clóvis? Sim, assisti. Aliás, os dois jogos das semifinais. O primeiro jogo o River Plate venceu por 2-0, né, num jogo em que foi superior, né, até acabou saindo barato para a equipe do Boca Juniors. E, bom, um resultado desse em casa, sem sofrer gols numa semifinal, acaba encaminhando a classificação. E no jogo da volta, né, o River Plate é uma equipe muito mais bem organizada. Para mim, joga o melhor futebol da América do Sul. Tem o Marcelo Gallardo, está desde 2014 no comando da equipe milionária. E nesse período já está na sua terceira final de Libertadores, venceu 2 Libertadores, Copa da Argentina. Então, sem dúvidas, é o maior técnico da história do River Plate. Tá? Essa década, né, de 2010 para cá, tem sido bem vitoriosa para a equipe milionária, que já é, né, a terceira vez que elimina o Boca Juniors, quer dizer, a segunda vez que elimina o Boca Juniors nessa década, né, em 2015, nas oitavas de final, né, depois de vencer por 1-0 no jogo no Monumental de Nunes. Depois teve o jogo da volta, mas acabou não acontecendo no segundo tempo por conta do spray de pimenta, enfim. Aí a Conmebol acabou punindo o Boca Juniors e foi eliminado. E depois a final, né, que foi o ano passado, que o River Plate venceu lá no estádio Santiago Bernabéu. E agora também eliminando agora em 2019. Falando um pouco do jogo, né, o jogo, assim,
claro, o Boca Juniors foi para cima, aquela pressão toda, né? La Bombonera é um estádio onde a pressão é muito grande e a torcida empurra mesmo, o torcedor argentino, ele não para de cantar 1 minuto, então assim, é o tempo todo incentivando o time. E assim, mas o Boca Juniors era um time que no meio de campo, digamos, acéfalo, né? Não tinha uma jogada, não tinha um meio de campo que conseguia armar jogada, muita bola alta, né? Tentando pegar o Ábila, né? E enfim, mas não tinha nenhuma jogada trabalhada. Então o gol saiu com um cruzamento ali, de cabeça, né? Acabou o Hurtado, que entrou no lugar do Ábila, acabou fazendo o gol que deu números finais à partida, 1-0. Depois teve aquela pressão, mas o River Plate acabou sendo um merecedor aí da vaga na final, né? Que tem tudo para ser um grande jogo, River Plate e Flamengo. Eu assisti só os melhores momentos da partida, foi bem pegado o jogo, mas eu achei que o River Plate estava com a defesa muito bem postada e quando chegava com muito mais perigo do que o Boca Juniors quando chegava. A defesa do Boca Juniors está sendo meio que uma mãe, já é um problema essa defesa do Boca Juniors, como a gente já tinha comentado outras vezes, né? E o River realmente mereceu passar para esse jogo, mas vamos falar agora do Brasil, né? Rapidinho aqui. Sim? Né, uma presença aí do nosso camarada Luiz, camarada de congresso do SIMPEI, né, a gente está participando do congresso do SIMPEI, né, que é o Sindicato dos Profissionais em Educação, está nos acompanhando aí, desejando um bom programa nosso, um grande abraço aí, Luiz, que ontem a gente também estava assistindo o jogo e fazendo alguns comentários também, né, jogo Flamengo e Grêmio. Luiz, qualquer dia desses tá na live aí de volta, né? Bom, falando continuando a Libertadores, mas falando do Flamengo, o Flamengo venceu com muita vantagem por 5-0 o time do Grêmio. Foi um passeio. No começo do jogo, na verdade, foi bem equilibrado, chance para os dois lados. A primeira chance foi do Grêmio, foram chances reais de gols, mas não aproveitou. E depois de uns 35 minutos do primeiro tempo, o Flamengo dominou o jogo, fez 1-0 já no final do primeiro tempo, mas o segundo tempo foi um passeio. Parecia o jogo do Brasil e Argentina, Brasil e Alemanha, que era um gol a cada quase 5, 10 minutos que acontecia. Gol de tudo quanto era jeito. Gabigol até pegou aquela placa lá, né? Hoje tem gol do Gabigol. Foi um espetáculo do Flamengo. O Flamengo tá jogando muita bola. Com certeza, os dois melhores times da América do Sul que estão na final. Então vai ser um jogo muito grandioso. Eu acho que se fossem 2 jogos de ida e de volta, o Flamengo teria mais... Eu acho que... Não bateu o martelo, mas eu acho que uns 70% de chance do Flamengo ser campeão, porque o Flamengo, além de um ataque muito eficaz, tem uma defesa muito bem postada, principalmente agora com a entrada e a chegada do Pablo Mari. Mas o River Plate já é um time calejado, é um time argentino. E lembrando que esse ano começou a história de final única. Esse ano vai ser no dia 23 de novembro, é um sábado, 5h30 da tarde, e lá em Santiago. Então, assim, tudo pode acontecer. Um erro da arbitragem, uma bola que escapa, um erro da defesa, até um frango, igual aquele que o Cássio tomou aquele dia, pode acontecer e mudar toda a história do jogo. O Clóvis também assistiu esse jogo, né, por inteiro. O que você achou do jogo, Clóvis? Primeiro que, assim, numa semifinal, um jogo de camisas tão pesadas como a do Grêmio e a do Flamengo, um placar tão elástico, né? A última goleada que nós tivemos foi em 2014, São Lourenço e Nacional do Paraguai. Então, mas com todo respeito ao Nacional do Paraguai, o Nacional do Paraguai não tem o peso que tem o Grêmio e o Flamengo. Então, começa por aí, né? E o Flamengo já fez um bom jogo lá na ida, né, em Porto Alegre, lá na arena do Grêmio, onde dominou o primeiro tempo, assim, né, não ficou 0-0, mas o Grêmio saiu no lucro. Depois o Grêmio no segundo tempo conseguiu equilibrar o jogo, enfim, mas o resultado foi 1-1. E, sinceramente, eu esperava que esse jogo seria um jogo equilibrado, até porque o Grêmio é um time que joga um bom futebol. Não é porque o Grêmio tomou de 5-0 que todo mundo fala, o Grêmio do Renato não joga nada. Não, ele jogou, fez um bom jogo, fez assim, né, faz bons jogos, é uma equipe assim, bem treinada, mas no segundo tempo, acho que depois do segundo gol, o time se desequilibrou e o Flamengo, com um ataque poderosíssimo, né,
Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, tem o Gerson que está jogando muito ali no meio de campo, é um jogo, né? O William Arão, que na época do Abel era muito criticado pela torcida, está fazendo uma boa temporada depois que o Jorge Jesus assumiu o clube rubro-negro. Então, foi justíssimo a vitória do Flamengo. E, enfim, foi realmente um passeio, né? Eu diria que para essa final não tem favorito, né, porque são duas equipes. O River Plate é uma equipe muito bem treinada, já tem um trabalho já de longo prazo do Marcelo Gallardo, que para mim é um dos maiores, é o melhor treinador do futebol sul-americano, porque aí você tem que levar em consideração o critério de tempo, que está no comando do clube, o que ele conquistou, não só o que conquistou também, mas a forma como conquista. O River Plate vem jogando um bom futebol, para mim é o melhor. Ainda, embora o Flamengo está jogando muita bola, mas pelo conjunto da obra, pela temporada, o River Plate ainda é o melhor futebol da América sul-americana. E agora o jogo com uma final única, que é uma coisa bizarra, né, essa bizarrice de jogo lá, né, querendo copiar a UEFA Champions League, mas a América do Sul é uma realidade completamente diferente, a distância é muito grande, o poder socioeconômico também do europeu e do sul-americano é diferente, ainda mais que agora que na América Latina a gente está passando por uma crise econômica que está tendo várias insurreições, como no Equador, no Chile agora também. Vamos ver se vai ter jogo no Chile até lá, porque o país está em convulsão por conta das reformas, ataque de direitos, reforma da Previdência que foi aprovada ontem. Já fizeram no Chile, está dando errado, né? Idosos passando fome, idosos cometendo suicídio por conta da baixa renda. E, enfim, né? É um país convulsionado. Aliás, a América Latina, a América do Sul, é um continente que a desigualdade social é muito grande, a concentração de renda também é tão grande, né? Então, é bizarro isso. O ideal era o jogo de ida e volta, para o seu torcedor poder ir lá, ver o seu time jogar, né, se é na ida ou na volta, mas é muito bizarro isso, né? Infelizmente a Conmebol pisou na bola, como também ano passado, jogar a final lá em Santiago Bernabéu, mostrando a síndrome de vira-lata, né? que tem, né, jogar. Por que não jogou, né? Podia jogar aqui na América do Sul, enfim, né? Coisas que a Conmebol, né, dirigida aí por pessoas que têm uma mentalidade ainda colonizada. São os famosos cartoleiros, pensam só no dinheiro. Fazendo alguns comentários aqui, o Luiz falou assim que foi realmente um baile, o Flamengo jogou muito. O Flamengo jogou muita bola e o Renato Gaúcho não assumiu isso depois na entrevista, não sei quem assistiu, que ele falou que até mulher grávida faria gol no Flamengo. Não infeliz, né? Em declaração, pior do que perder de 5 a 0. Que não jogou bem e que o Flamengo jogou muita bola, que fica muito mais bonito, né? Que já vem jogando bola. O Gilberto falou grande expectativa pro jogo River e Flamengo, realmente uma expectativa muito grande, principalmente da torcida da Rubro-Negra, que faz 38 anos que não vai para uma final de Libertadores, né? O Luiz falou assim que até o Rodrigo Caio tá indo bem, nunca critiquei. Cadê os vídeos de prova? Vitão vai ressurgir aí no Facebook. Tô brincando, gente. E o Renato Gaúcho estava em choque, virou meme, sensacional, já tem figurinha salva aqui no celular, depois a gente compartilha com vocês. E falou que o Gilberto falou que os dois melhores times e os dois técnicos mais badalados do momento desse confronto. Realmente, como o Clóvis falou, os dois técnicos estão tendo um desempenho muito bom, o do River Plate há alguns anos. E o Jesus, né, ele ressuscitou o Flamengo literalmente falando, para falar bem a verdade do que está acontecendo, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E o Juan, eu me recuso a falar que ele mandou um Vai Corinthians de novo, né? E mandou um Dali River. Temos alguém aqui torcendo pro time argentino. Bom, vamos voltar agora a falar então do campeonato, do caso de agressão da mulher do Bruno Henrique, já que terminamos em termos da Libertadores, né? Infelizmente a gente não tem só notícias boas no futebol. Vivemos toda semana, toda quinta-feira que a gente vem aqui, a gente dá alguma notícia triste que acontece no futebol. É impressionante como o pessoal consegue ser cabeça dura, falar o português claro nesse sentido. A esposa do jogador Bruno Henrique, que é volante do Palmeiras, que é a Beldrich, foi empurrada e xingada por torcedores naquela. Porque torcedor que é torcedor não faz isso. Vai em estádio e cobra o resultado dentro de campo. Não tem que cobrar a mulher do cara, gente.
Enfim, altos absurdos que acontecem. Ela foi xingada, foi empurrada. Ela estava na presença de uma criança e de um idoso que fazem parte da família dela, o que agrava ainda mais o caso. E foi no jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, no empate que o Palmeiras teve em 1-1. Isso é a torcida revoltada com o jogador, então a torcida tem que se resolver com o jogador, não tem que envolver familiar e nem com o jogador. Tem que cobrar o resultado dentro de campo, não tá satisfeito, faz protesto e não vai em jogo. Cobra a diretoria, cobra melhores, cobra resultado, cobra mudança de posicionamento dentro da equipe. Não tem que cobrar de familiar, sair empurrando mulher dos outros, não importa quem seja. Você tem que cobrar, você tem que ser torcedor e torcer pelo seu time, fazer a sua parte. Ir no estádio, fazer a festa que tem que fazer e não agredir ninguém. O Palmeiras colocou uma nota de repúdio ao que aconteceu e tá dando todo o suporte à família, mas não apaga o ocorrido, não vai apagar da memória dela, nem da memória do jogador, nem da memória da criança, nem da memória do idoso, que não pode nem ter a família mais no estádio, porque tem torcedores que se falam torcedores e que na verdade não são um bando de baderneiros, que vão fazer confusão e acabam colocando o nome de clubes grandes, pequenos, não importa o tamanho, numa situação tão crítica por serem vândalos. Literalmente falando, são vândalos que vão ao estádio. Então fica aqui minha indignação, porque esse ocorrido é ridículo. Eu falo disso não só como mulher, mas também como uma torcedora palmeirense que frequenta estádio e não admito esse tipo de atitude por parte da torcida, porque não é isso que a torcida faz. Então fica o repúdio aos baderneiros que estavam lá. Bom, e assim, né, infelizmente, o futebol, você cobrar, né, o jogador, enfim, é comum, mas como vem acontecendo no Brasil, cultura de invadir estádio, invadir centro de treinamento, agredir, e agora a agressão à esposa do Bruno Henrique, é completamente inaceitável uma situação como essa. Quem perde é o futebol, né? O futebol, nós como sociedade, né? Enfim, infelizmente, mas ainda mais hoje, né? Infelizmente nós estamos vivendo uma cultura da violência, né? Que o presidente da República incentiva, né, a violência, né? Faz gestos desde muito tempo, durante a campanha, e agora como assume, não cumpre seu papel como um chefe de Estado, mas como não diria um moleque, né, um miliciano, né, porque se envolve com pessoas ligadas à milícia, incentiva todo tipo de violência, e acho que todo repúdio a estes torcedores, né, a gente pode chamar de torcedores, mas que cometeram essa agressão, né. Então, a gente tem que aprender, né, que futebol é isso, gente, é ganhar ou perder, faz parte, perder, ganhar. Isso, né? Então, não dá para aceitar. Eu sou da filosofia do meu pai, que sempre falou assim: quem tá ganhando dinheiro são eles, quem tá ganhando dor de cabeça é a gente. A gente faz a nossa parte, que a gente gosta, a gente torce, mas assim, gente, perdeu, tem que cobrar da diretoria, tem que fazer, não vai em jogo, pede para diminuir o preço, para poder sabe, tem tantas coisas para se fazer e não parte pra agressão e da mulher do jogador, gente. Nada a ver, são realmente baderneiros que estavam lá, vândalos, pessoas agressivas, que não tem nada a ver com a torcida, que a torcida realmente, quem vai, quem gosta de jogo, não faz esse tipo de coisa, porque sabe que acaba sendo prejudicado posteriormente. Bom, falando de coisa triste ainda, mas não tão pesada com violência. É uma violência, mas a violência à natureza. Todo mundo, a não ser que você esteja vivendo no guarda-roupa de Nárnia, você deve estar sabendo do vazamento de óleo que aconteceu no Nordeste brasileiro, que ninguém sabe da onde surgiu, simplesmente está aparecendo óleo lá, porque petróleo para achar é difícil, agora para vazar é uma beleza. Então tá vazando petróleo, vazou óleo por todo o litoral do Nordeste, tá indo para praias paradisíacas e o pessoal tá retirando esse petróleo, literalmente falando, na mão. Tem algumas ONGs ajudando e tal, mas o pessoal que mora lá na sociedade, na comunidade, tá indo fazer o papel de retirar esse óleo do mar para preservar o meio ambiente, salvando tantos golfinhos que já morreram, tartarugas, enfim, nossa espécie marinha está morrendo por causa desse vazamento, que ninguém sabe de onde veio, ou não querem falar de onde veio, vai se saber, né? Mas o Bahia teve uma bela atitude, pelo menos um time do futebol brasileiro tem muita consciência, e esse time é o Bahia,
e jogou na segunda-feira com uma camisa manchada de óleo. Acho que a imagem tá aí, Vitor. Tem uma Pode imagem colocar a aí, imagem? então. Jogou com a camisa manchada de óleo, né, para representar, e depois o Bahia colocou essas camisas do jogo para leilão, e todo o dinheiro que será arrecadado com a venda dessas camisas será revertido para o impedimento da continuidade desse óleo no mar. Vai ser para ajudar serão leiloadas, e o dinheiro vai para trabalhos de contenção do vazamento desse óleo. Então o Bahia fazendo mais uma grande ação no futebol, assim como já fez diversas pelo Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia contra a homofobia, que eles liberaram carteirinhas com o nome de pessoas transgêneras, transexuais, né? E a demarcação de terras indígenas. O Bahia sempre está aí envolvido nessas que as pessoas colocam como questões polêmicas, mas são questões que envolvem a sociedade de um modo geral. Então, o Bahia teve uma bela atitude. Então, só antes de falar aqui do Bahia, rapidamente aqui, passar aqui as pessoas que estão comentando, né? Tá bastante comentário aqui. Falando do jogo do River Plate, do resultado, o Juan Simão, Felipe Mendes, enfim, né? Comentando aqui sobre o caso do Bruno, verdade tem que cobrar o jogador, não os funcionários deles. Enfim, né? Aí o Felipe Mendes perguntou o nome do gato, a Natália, minha companheira, um beijão, Natália. Está nos assistindo, Judite está nos assistindo, enfim, a Natália falando nos hospitais públicos da região Nordeste, atende muitas pessoas que tiveram contato com óleo para limpar a sujeira. Bom, enfim, o governo do Bolsonaro tem sido um governo inimigo do meio ambiente, né? Então, o Bahia, depois eu, Vitor, mandei o link, né? Depois você pode colocar na descrição do YouTube o link do Bahia que fala aqui, né? Que o óleo não é um problema seu, é um problema nosso, né? Sim. E aí coloca o Bahia somos nós e cada ser humano, a forma como representamos o amor e o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e depende da mesma natureza para existir. Jogaremos segunda-feira, né, contra o Ceará no Pituaçu, com a camisa esquadrão manchada de óleo. Um convite à reflexão. O que faz o ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo capaz de destruir a ética, as leis que regem e viabilizam a humanidade? A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural. Então, o Bahia, como sempre, na vanguarda aí das lutas. Enfim, é um descaso. O ministro do Meio Ambiente, quer dizer, que é o antiministro do Meio Ambiente, né, porque os ministros do governo Bolsonaro parece que odeiam o que fazem, né? Então, o Bolsonaro está foi da Venezuela, vazamento de óleo, depois não foi nada. Estudos da UFRJ falam que foi a Shell que é uma das responsáveis aí pelo vazamento, enfim. Algo trágico, né? A gente vê aí a destruição dos nossos recursos naturais e a pilhar, não só destruição, pilhar dos nossos recursos naturais em nome de interesses que não são de empresas transnacionais. E aí a gente vai próximo para o intervalo, né, Vitão? E voltamos para o segundo bloco, falar do Brasileirão 2019, que tem rodada neste fim de semana. E também tem o vôlei, então fiquem conosco que daqui a pouco a gente volta. Jag heter Siro och jag seglar skidor hem till Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi ha FN till att beskydda vårt hav. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid, så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente.
O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos com o segundo e último bloco da Hora do Esporte, nessa live de quinta-feira, no dia 24 de outubro. E vamos começar com os comentários do pessoal. O Felipe Mendes comentou assim que o Renato Augusto vai voltar o ano que vem. Perguntou se a Judite não é a cobra do Canal 7. Por favor, traduz, a gente não entendeu aqui quem que é a Judite. Lembrando, facebook.com/WTV Brasil, para você mandar seu comentário, interagir com a gente, que a gente vai lendo os comentários durante a live. O programa que eles colocam os animais, é por isso. Ah, o Vitão falou que tem uns animais que a Record coloca durante alguns programas, é isso? É, umas brincadeiras. Umas brincadeiras? Bom, se foi isso, eu estou perdida, não assisto muito a Record não, mas enfim. Aqui não tem muita gente que gosta de Record. O Juan Simão continua falando que o Corinthians vai ser bicampeão da Libertadores. Juan, depois chama no privado, que a gente conversa e nossa live vai ter 5 horas aqui. Eita. Não vai dar muito certo, né? Então, vamos... Tem um derby aí, um derby nada amistoso. Não, é uma coisa simples, uma toquinha de papo. Não, eu tô brincando, gente. Mas cada um tem que torcer, né? Se a gente que é torcedor não acreditar, quem vai acreditar, né? Bom, então vamos voltar. Tem o Campeonato Brasileiro, que o Clóvis foi assistir a rodada passada no Morumbi. O Vitão tem a foto aí, de uma fotinha do Clóvis bem sorridente, num joguinho... Olha aí o Clóvis, gente. Mequetrefe. Um joguinho bem meia boca que o São Paulo fez, ganhou os 3 pontos e entrou no G4. Então, o Clóvis que é feliz sendo torcedor. Olha lá, viu? Fez a conferência do cara crachá. É ele, conferiu? Tá, então tudo certo. Vamos, né? O Clóvis assistiu esse jogo. O São Paulo entrou no G4, ganhando de 1-0 do Avaí, né? Foi o jogo da rodada passada. O que você achou desse jogo, Clóvis? Você estava lá? Olha, esse jogo, como se diz, eu estava em loco, né, com os amigos assistindo esse jogo. Até o ingresso estava num preço acessível, né? Pois é, meia, para quem paga meia, né? R$16,50. Infelizmente o São Paulo tem uma política de ingresso, quando está bem, aí aumenta lá, joga o preço lá em cima, depois quando está numa fase tão boa, joga lá embaixo, enfim, né? Mas foi um jogo, o Morumbi tinha um público de 20 mil pessoas, né? O São Paulo ainda tem a segunda média de público do Campeonato Brasileiro, perde só para o Flamengo. Mas falando do jogo em si, foi um jogo... assim, o São Paulo começou pressionando, tal, parecia que ia, né, teve algumas chances, tal, marcando no campo de defesa do Avaí, mas depois, né, a troca de passes, enfim. É o 6º jogo do Fernando Diniz, né? Claro que para pegar todo o esquema de jogo é demorado. O Fernando Diniz é um treinador que precisa de tempo para, né, implementar o seu estilo de jogo. O São Paulo tem um problema muito sério, né, que o seu ataque não movimenta, né, é muito estático. Então, muitas vezes, por exemplo, o Antony pegava a bola na direita e não tinha ninguém para tocar. Então ele ia para o meio ou tentava o drible, aí o Avaí dobrava a marcação e sempre acabava. Um time que não correu grandes riscos, por incrível que pareça, depois que o Fernando Diniz assumiu o São Paulo só tomou 2 gols, né, tomou um gol do Fortaleza na estreia dele no Pacaembu, né, foi 2-1, né? E depois tomou um gol do Cruzeiro na derrota da quarta-feira, né, passada. Então, e o São Paulo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, mas é um time que precisa melhorar a sua parte ofensiva, que ofensivamente é um time ainda que deve muito. Mas é isso, né? Aquela coisa que a gente já vem falando do São Paulo há muito tempo, questão de planejamento, um clube que não se planeja, como diferente do Flamengo, por exemplo, que recuperou jogadores que tiveram contusão, enfim, né? Então acho que o Flamengo é um exemplo a ser seguido dentro e fora de campo, né? Só comentando aqui que o pessoal falou que foi um jogo fraquinho, que o São Paulo vai se rebaixar em 2020. Tem gente falando que o Santos vai atropelar
o Corinthians nesse jogo de sábado que a gente já vai comentar. O Alexandre, grande abraço aí, Alexandre, companheiro do Desempenho, professor, estava lá no congresso, professor de geografia, santista. Olha, então, tem gente falando que o Santos vai atropelar e tem gente falando que vai ser 2-0 pro Corinthians. Então, vai ser um jogo muito pegado. Não boto minha mão no fogo pelo placar desse jogo, nem que eu quisesse. Mas, vamos... essa foi a 27ª rodada. O jogo mais do G4 que teve foi o Flamengo, que ganhou mais uma vez. Palmeiras empatou e aí o Flamengo abriu agora 10 pontos de vantagem na liderança. O São Paulo entrou no G4 e o Santos perdeu essa última partida. Sim, né? perdeu Acabou perdendo foi pro Atlético Mineiro, não Isso, foi? que é adversário do São Paulo no próxima rodada. A gente vai falar então agora dos próximos jogos, que são os jogos desse final de semana, que vai ter abertura, né, nesse sábado, já com o clássico, Corinthians e Santos na Arena Itaquera. Palpite. Ai, misericórdia. Não? 0-0. 0-0? 0-0, porque, gente, clássico é clássico. O time pode estar na pior fase possível. Os caras buscam força não sei da onde. Eles botam uma chuteira que tem umas asinhas ali que não dá pra entender. E tem a força da torcida também. Mas o Santos tá em uma fase muito mais acima do que o Corinthians. Pra não ficar em cima do muro num 0-0 aí, que foi o que eu coloquei lá no meu bolão, vou colocar 1-0 pro Santos. Bom, eu também vou 1-2. 1-2, o Santos vai vencer o Corinthians e, enfim, né? Eu acho que o Juan vai conseguir fazer um teletransporte e tacar um pedaço de madeira na gente com esse comentário, mas ok. facebook.com/WTV Brasil para você mandar o seu comentário e a gente interagir. O que você acha? Mande seu palpite aí nos jogos, né? O Luiz está nos acompanhando. Vai, Luiz, sem ficar em cima do muro. Corinthians e Santos. Vixe, quero só ver. Mas, se eu coloquei 0-0 no meu bolão, mais 1-0 pro Santos, porque o Santos tá numa melhor fase, se for. Aí vai o Corinthians, me mete 4-0, enfim. O Santos... Não dá pra brincar com clássico, gente. Clássico não é um jogo nem pra se apostar no cartola, nem que você seja fanático. Melhor deixar no quietinho, deixar no canto, bota os outros jogos. O Santos, pra mim, joga... Dos quatro grandes de São Paulo, é o que tá jogando o melhor futebol. Sim. Com um elenco com várias limitações. Tá fazendo um campeonato digno, muito mais do que Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que tem elencos melhores. Então, o trabalho do Sampaoli é um trabalho muito bem feito. Acho que Sampaoli e Jorge Jesus são os dois grandes treinadores do futebol brasileiro. Torço muito assim, para que o Santos termine aí bem a temporada, bem classificado, e o Flamengo sendo campeão. Né? Se o Santos pudesse ser campeão também, acho que também seria muito bom para o futebol brasileiro, quem ganha o futebol brasileiro. E aí, né, para ver esses treinadores aí da velha guarda, que agora vivem criticando, tem até alguns comentários com ares de xenofobia, enfim, né, demonstra que os técnicos brasileiros vão ter que rever seus conceitos. E o Carille, né, também está sendo muito... Né, não consegue armar o time ofensivamente. Defensivamente o Corinthians é um time consistente, mas a parte ofensiva do Corinthians ela é muito ruim também. A gente está falando do São Paulo, mas o Corinthians é muito ruim. Até acho que o Carille seria... Né, ele está tentando, o legal do Carille, pelo menos ele faz algumas autocríticas. E de repente, não sei se seria bom para o Carille tirar um ano sabático e estudar, né, rever alguns conceitos do futebol, enfim, de repente, né, para a carreira dele, né, pensando na sua carreira. Mas o elenco do Corinthians é um elenco limitado nesse ano, né? Então não tem tantas estrelas quanto tinha antigamente e os outros times estão num nível muito mais acima. Então, mas outro dia eu vi um comentário que eu achei muito pertinente. O G4 do brasileiro esse ano é um campeonato paulista com o Flamengo de convidado ilustre. Então eu tô achando que tá bem essa realidade mesmo. E nadando de braçada. Mas é fácil. Ele tá com... Se disputasse o Campeonato Paulista, seria campeão. Muito fácil. Os outros jogos são Bahia e Internacional. Já foi final de Campeonato Brasileiro, 1988. O Bahia venceu por 2-1 na Fonte Nova e 0-0 lá em Porto Alegre. Né, o Bahia campeão em 59 e 88, bicampeão brasileiro. Então é um jogo que traz boas recordações para a torcida do Bahia. Momento Clóvis Pédia. A gente vai ter um bloco, a gente vai ter um quadro especial disso daí um dia. Podem apostar. Porque, gente, é impressionante. E eu arrisco o placar. 2-0 Bahia. Eu também. 2-0 pro Bahia. Vou com você. Ceará e Vasco.
Joguinho meia boca, mas o Ceará no Castelão, né? O Vasco deu uma recuperada depois que Pô, fechou? O Vasco. O Luxemburgo entrou. Eu nunca vou esquecer um jogo, mas daí é comentário para um outro jogo. Foi assistir uma vez um jogo do Palmeiras com o Luxemburgo, quando ele era treinador. Ceará 1-0. Nossa, uma beleza. Ceará 1-0? 1-0. 2-1 pro Ceará. Flamengo e Chapecoense. Fluminense, também acho. Cruzeiro 2-1 e Fortaleza. 1-0 pro Cruzeiro. Ou jogo de empate. O Rei contra o Rogério Ceni com o Cruzeiro. Exato. O Rogério afundou o Cruzeiro e volta no Fortaleza para dar Vai aquele ser encontro. 3-3, placar, A torcida como diz o jornalista Mauro César Pereira, placar bailarino, 3-3. Eu acho, tenho uma leve impressão que se o pessoal não jogar água no Rogério Ceni não vai acontecer nada. Atlético Paranaense, Goiás, Grêmio e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. 1-0 São Paulo, goleada do São Paulo. Sem comentários. Avaí e Palmeiras e Flamengo e CSA. Esses são os jogos da rodada que a gente vai comentar na semana que vem. Lembrando que essa rodada é a 28ª, então depois dessa rodada vão faltar apenas 10 jogos para o final do Brasileirão. E como o Clóvis disse, o Flamengo está nadando de braçadas. Bom, eu acho que do futebol a gente encerra por aqui e vamos falar rapidamente do vôlei. Primeiro só fazer um adendo, porque começou agora. Começou na terça-feira a NBA, então para quem gosta de basquete, gosta de acompanhar, começou, está sendo transmitido apenas por TV paga, né? Mas são jogos bem interessantes. Começou agora a temporada, o Golden State está se alinhando e tal, mas vai ser bem legal e quando chegar no playoffs a gente volta a comentar da NBA. Mas o vôlei tá bem importante e chegamos na final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, porque o Campinas venceu o Itapetininga no Golden Set e se classificou para a final, e o SESI perdeu para o Taubaté na Vila Leopoldina, no tie-break, porque o primeiro jogo foi no tie-break também, só que vitória do SESI em Taubaté, e dessa vez o SESI perdeu em casa para o time do Taubaté, que ganhou o Golden Set, abriu um placar bem elástico depois que entrou o Lucarelli e o Pretos no time. Então, ganhou muito mais consistência, conseguiu virar o jogo. O Taubaté chega à sua 6ª final do Campeonato Paulista consecutiva e tenta o hexacampeonato. Ou seja, toda vez que chegou na final, ganhou. O jogo entre o SESI e o Taubaté foi uma final antecipada. Geralmente são eles que disputam as finais. Aconteceu isso no ano passado. E o Taubaté foi campeão, como acabei de dizer, já que ele é 5 vezes campeão seguido, está tentando o hexa. E o primeiro jogo da final vai ser na sexta-feira agora, no dia 25, às 9h30 da noite, com transmissão pela TV paga. E o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino está nas suas quartas de final. Só temos um time garantido na semifinal, que é o SESI Bauru, que teve a melhor campanha durante a fase classificatória. Então ele já está classificado automaticamente para a semifinal. E nas outras 3 quartas de final que tem, o Osasco venceu o Atacadão Josense por 3-1 fora de casa. Então tem todos os jogos do Campeonato Feminino Paulista foram fora de... os vencedores foram os visitantes. Então venceu o Osasco, venceu o Pinheiros em cima do Valinhos e venceu o Barueri em cima do São Caetano. E todos os jogos da volta serão agora nessa sexta-feira em variados horários. Então você que gosta de vôlei, que gosta de acompanhar o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito bem estruturado e já dá uma demonstração de como vai ser o campeonato da Superliga, que é o brasileiro, vamos assim dizer, do vôlei. E fiquem ligados, na sexta-feira, então, todos esses jogos, tanto do feminino quanto a primeira partida final do masculino. Eu acho que era isso que a gente tinha que falar por hoje, né? Só de divulgando esporte. aqui, né, o que hoje tem expressão cult, gravado na BGS 2019, imperdível. Vamos lá prestigiar 10h30 da noite e vamos lá prestigiar, curtir também, né, compartilhar com os colegas, que nós também é um excelente programa. É um programa muito legal, é o João que apresenta, foi que nem o Cláudio falou, foi Santista. na BGS.
Esse João tá na minha lista negra, viu? Que não apareceu mais aqui pra visitar a gente. E você, olha, teve um spoiler aqui do Vitão falando que tem erros de gravação no final. E se vocês querem saber quem é o Vitão e ver ele correndo no final da feira, então você assiste esse programa, tá? Vai ser bem bacana, não percam 10h30 da noite, o Expressão Cult. E muitíssimo obrigada, né? A gente se encerra por aqui hoje. Muitíssimo obrigada por vocês que acompanharam, que comentaram. Espero que tenham gostado. O programa vai para o YouTube daqui a pouco, então se você perdeu alguma parte e quer ver nossa cara novamente durante a semana, youtube.com/WTV Brasil, procurem pela Hora do Esporte que vocês terão o programa na íntegra disponível. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e assista aí, né? Quem não conseguiu assistir agora, pode assistir depois no YouTube. Bom, um grande abraço a todas e todos, um bom fim de semana, aproveitem sem parcimônia. Tchau!